de navegação. Lá na carta de navegação eu coloquei sobre risosfera. Mas eu resolvi colocar também sobre enxofre, né? Chons, né? O enxofre seria o último elemento químico, eu só não falei sobre o ciclo do oxigênio, né? Mas eu preferi me direcionar em cima dos nutrientes, para que essas informações, elas não sejam, quando vocês falarem sobre nutrientes em plantas, nas disciplinas de solo, que a disciplina de microagrícola possa contribuir para isso também. O João falou, encontrar esses micro-organismos é importante, pois a quantidade de fósforo está no solo. É interessante, né? E João, olha que interessante, eu não sou, você sabe, né, João, eu não sou especialista em biologia do solo. Eu sou, na verdade, trabalho com doenças de plantas. Mas eu tive uma aluna, antigamente o curso aqui, já fazia 11 anos que eu trabalho aqui, quando eu entrei, tinha o curso de gestão ambiental. E a aluna pegou e trabalhou com isso. E ela pegou meios, isolou e colocou, a gente pegou o meio, pegamos os reagentes e preparamos o meio e a gente conseguiu detectar várias populações. Eu devo ter aqui dentro do meu freezer vários isolados que eu peguei dos solos, acho que devem estar uns 12 anos aqui. 11 anos, desde aquela época. 11, vamos subtrair, então. Eu acho que deve estar uns 9, 8 anos, não sei, não me lembro qual semestre, ela fez um TCC e a gente encontrou com facilidade essas populações de solubilizadores de fosfato. E a gente guardou. Tanto fungos, quanto leveduras, quanto bactérias, a gente guardou. E dentro tem uma técnica que a gente chama sílica gel, que a gente pode guardar por vários anos. E aí esses organismos estão lá. Então, às vezes, a gente, se eu tivesse uma técnica de laboratório, com certeza a gente poderia colocar isso dentro da própria disciplina de microagrícola, né? Colocar isso nas plantas e verificar isso como um uso, né, para vocês verem a aplicação desse componente. Meninos, vocês me dão uma pausa, tem alguém que tá batendo aqui para mim? Eu já falo com vocês, só 2 segundos, a gente já começa a falar sobre transformações do enxofre, beleza, gente? 2 Oi, meninos, voltei. Vamos lá. Desculpa, tá, gente? Vamos falar agora sobre transformações do enxofre, né? Então, a gente sabe que o enxofre é exigido pelas plantas em quantidades similares também ao fósforo e ao magnésio, a gente acabou de falar sobre o fósforo. A matéria orgânica do solo, né, é a sigla que eu uso sempre na aula, não sei se eu falei, mas o MOS, né, a gente vai ver em vários livros, às vezes vocês encontram isso. Então, a matéria orgânica do solo e os restos vegetais são importantes fontes, assim como o fósforo é uma importante fonte, do enxofre do solo, e o uso de fertilizantes fosfatados e nitrogenados menos concentrados, né, eles também possibilitam, existem algumas fontes que também fornecem enxofre para as plantas. Então, são efeitos indiretos da aplicação. Igual você vê o cálcio com a questão da calcareação, né, dos solos, você tem nutrientes que são o cálcio, que é um nutriente tão importante, para a parede celular, ele também pode estar sendo disponibilizado, tá? E a dinâmica de enxofre, em vários aspectos, eles se assemelham muito com o nitrogênio. Agora aqui, olha que interessante, lá eu falei do nitrogênio, do carbono, que existia uma fase em que ele é jogado para a parte aérea. Para o fósforo isso não acontece, todas as fases do ciclo do fósforo são no solo, né? Eles não têm uma fase gasosa, e para o enxofre também. Tanto é que existe uma fase do ciclo do enxofre que é muito parecido com a desnitrificação,
né? Lembrando, né, a desnitrificação é quando o nitrato, falando lá do ciclo do nitrogênio, ele é jogado, ele é metabolizado, existem vários compostos que ele sintetiza para voltar a ser o N2, né, atmosférico, e ele é jogado para o ar. O enxofre também, isso acontece, algo muito similar, mas não tem um termo técnico para ele, mas existe um termo, uma fase de jogar esse enxofre para a atmosfera. Então, a dinâmica de enxofre, em vários aspectos, se assemelham com o nitrogênio por apresentar um solo prioritariamente sob condições orgânicas e por sofrer transformações também mediadas por micro-organismos. Ou seja, é o último nutriente que a gente está falando agora, né, o enxofre. Então, em cada uma dessas fases, você tem sempre um micro-organismo como um componente, um catalisador. Eu sempre fico imaginando, quando eu falo de catalisador, imagine uma panela com vários ingredientes misturados e vocês veem o fogo, né, que vem nessa panela, que ele vai auxiliar a reação química, a catalisar. Então, esse micro-organismo vai auxiliar nessa conexão no sistema radicular dessa planta com o nutriente. Então, ou seja, existe um nutriente no solo, existe o sistema radicular da planta, mas sem a presença do micróbio para fazer essa ponte, né? Nessa minha metáfora, como se fosse esse fogo para auxiliar no processo de assimilação, né? O calor na catálise, né? Para disponibilizar, isso não aconteceria. Então, o enxofre é um constituinte de aminoácidos, e quando a gente fala de aminoácidos, metionina, a primeira coisa que vem na minha cabeça, que é um aminoácido à base de enxofre, e cisteína, além de vitaminas, hormônios vegetais e coenzimas, né? Elas têm na sua constituição a presença de enxofre. O sulfato, então, olha que interessante, o PO, quando eu falei agora há pouco, né, sobre sobre ciclo do fósforo, a gente sabe que o PO4, né, menos 2, seria a forma disponível, a forma assimilável, né? Quando ocorre a mineralização, o que vai acontecer é você ter uma forma assimilável. O SO4 menos 2 também é a forma assimilável, só para vocês entenderem que vai ficar na solução do solo para que as plantas elas absorvam, para que os micro-organismos também, eles podem utilizar também esse enxofre, né, que vai estar disponível na solução do solo. Então, se vocês repararem, o modus operandi é muito parecido quando a gente fala do ciclo desses nutrientes nesse solo que a gente vem discutindo nas últimas aulas. O enxofre ele sofre uma série de transformações promovidas por micro-organismos que, consequentemente, resultarão na ciclagem do enxofre. As formas orgânicas desse enxofre, então essa aqui é uma forma inorgânica, SO4-2, a 85 a 90% do total do enxofre encontrado no solo são as formas orgânicas, e na biomassa e em resíduos orgânicos vocês vão encontrar essa parcela. E essas formas inorgânicas, né, elas estariam em menores quantidades, de 10 a 15% do enxofre total do solo, né, com grande forma. Então, não caio na minha pegadinha lá do V, né, das questões de múltipla escolha. Então, embora a forma inorgânica seja assimilável, ela está em menor quantidade, tá? No total, na quantidade de enxofre total do solo. Então, marquem isso no caderno de vocês, essa dica aqui. Então, é a forma inorgânica, porque são os componentes inorgânicos que as plantas absorvem, e de qualquer nutriente, né? Mas ela tá do total de enxofre do solo, ele ocupa de 10 a 15%, tá? Então, ela está na forma de sulfeto de ferro, ou na pirita, né, que é um mineral, FeS2. A gipsita é sulfato de cálcio, né, o enxofre aqui, ou os próprios sulfatos, né, na solução do solo, que é o SO4, né, que vocês vão encontrar. SO4 seria a forma assimilável, né, que vocês vão ter do enxofre. Então, a gente sabe que um dos pontos, né, para que a planta absorva é a ocorrência dessa mineralização por micro-organismos. Lá, eu de novo, professor, você só fica falando sobre micro-organismo e tornar o nutriente
disponível, que às vezes você vê nas práticas agrícolas, sempre a aplicação de fertilizante, acha que é só você colocar a raiz, a semente de uma planta próxima ao fertilizante. E, na verdade, nunca esqueceu, pelo menos eu gostaria que vocês aprendessem, pelo menos nessa disciplina, que o elo de ligação da raiz com o nutriente são esses micro-organismos e as enzimas que eles sintetizam. Então, solos degradados, solos sem no meio desses dois elementos do sistema agrícola, se não tiver, né, esse micro-organismo, se você não der condições para esse micro-organismo estar presente e fazer essa comunicação, esse diálogo, isso vai prejudicar o sistema produtivo, tá? Então, a gente tem essas reações de óxido-redução desse carbono, desse enxofre orgânico, né, onde micro-organismos heterotróficos, eles fazem catalisam essa oxidação do enxofre orgânico e vão produzir um enxofre mineral, e aqui nós teremos o SO4-2, que seria a forma assimilável, a forma que vai ficar disponível na solução do solo. E sobre o enxofre agora inorgânico, né, que também existem reações de óxido-redução, nós temos populações de micro-organismos que vão, consequentemente, provocar, né, o fornecimento, né, era HSO4, tirou o hidrogênio, e aí, consequentemente, vai acidificar esse solo, e aí eu preciso neutralizar esse hidrogênio, e o SO4 vai ficar a forma assimilável pelas plantas. Então, aqui é a mineralização, o produto da mineralização desses solos para que a planta absorva. E ocorre em condições de falta de oxigênio no solo, outra condição, né, que nós temos, né, a mineralização pode ocorrer tanto do enxofre orgânico quanto inorgânico, pode ocorrer a redução do SO4-2, ou seja, olha que interessante aqui, ó, eu coloquei aproximadamente para justamente lembrar isso. Então, ou seja, SO4-2 é a forma assimilada pelas plantas, certo? Certo. Vamos fazer uma analogia. Nitrato, né? NO4, NO3-2 nas plantas. É assimilado também pelas plantas. O SO4 ele pode ser jogado para a atmosfera. SO4, o enxofre, né? -2, por ação microbiana. Assim como o nitrato NO4, NO3-2, pode ser jogado para a atmosfera por micro-organismos, pelas enzimas microbianas, né? Lá no ciclo do nitrogênio, a gente chama de desnitrificação esse processo. E aqui, eu coloquei aqui para vocês lembrarem que essa forma disponível, essa forma mineralizada, né, do enxofre, também pode ser jogada para a atmosfera, tá? Então, essa atividade ocorre em condições de falta de oxigênio no solo. As bactérias aeróbicas facultativas utilizam esse sulfato ao invés do oxigênio como aceptor de elétrons. Vocês sabem, a gente falou sobre isso na aula passada, sobre a história do nitrogênio, né? A questão das reduções, onde o nitrogênio também pode ser um aceptor de elétrons no lugar de oxigênio, nas respirações fermentativas, né? Respirações sem a presença, sem o aceptor de elétrons como sendo o oxigênio. Lembrando que o aceptor é aquele que captura a energia das quebras das moléculas para que essa energia depois seja fixada e depois nós tenhamos um saldo de ATP para ser utilizado para várias atividades metabólicas da célula, do ser vivo. Então, aqui o sulfato, ao invés, né, o sulfato vai ser utilizado como aceptor de elétrons, transformando em SO4-, né, que é a forma assimilável, transformando o SO4- em ácido H2S, que é volátil, ou seja, ele vai para o ar e ele é tóxico, então isso seria um problema de lançar, né, de uma ação, né, da atividade dessas bactérias aeróbicas fermentativas que podem ocorrer. Então, isso é muito comum quando existe uma condição, né, uma condição do ambiente que vai favorecer, né, isso. E a gente sabe que num solo que é encharcado, os espaços, os poros são preenchidos por água, né? Então você não tem oxigênio. E se você não tem oxigênio, justamente vai criar essa condição de liberação desse ácido volátil e tóxico do H2S,
para o ambiente. Então, essa forma disponível, né, do enxofre, né, do sulfato, ele vai se transformar em H2S, principalmente em solos encharcados, em solos em que você não tem oxigênio. Então, isso são reações que vão acontecer. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? O sulfato, aqui, a forma disponível é SO4-2, né? Ele pode ser absorvido adsorvido, né, por minerais sulfúricos e não ficarem disponíveis para as plantas, ou eles podem ser absorvidos diretamente pelas plantas e as plantas, né, podem utilizar e compor a biomassa vegetal que a gente tem aqui. Eles podem ficarem imobilizados através de compostos orgânicos, formas sulfúricas orgânicas, ou essas formas sulfúricas orgânicas podem sofrer atividades de enzimas, né, atividades, terem, né, propriedades químicas e físicas que disponibilizem, né, a forma de SO4 disponível para as plantas. Pode ocorrer, a gente sabe que os elementos, né, do solo, né, podem sofrer oxidação e originarem o sulfato, né, disponível, né, a forma mineralizada do fosfato. A gente sabe que o H2S, né, o HS, eles podem sofrer oxidação, né, das bactérias para serem lançados na solução do solo, assim como a forma disponível, algumas bactérias podem reduzir e formarem esses compostos e volatilizarem, algo que eu falei para vocês da história da desnitrificação aqui, né? Então, e jogar esse enxofre, a gente sabe que existem consequências da emissão de enxofre para atmosferas fábricas, né? Também são responsáveis por esse processo. As chuvas, né? E os processos erosivos também podem levar esse enxofre para as águas, né? Contaminar ou lixiviar, né? Os fertilizantes, eles podem originar esses compostos que oxidam e que são disponibilizados, né? Então, a água é um dos componentes, né? Quando a gente coloca um componente no solo, um adubo, um fertilizante, a água vai auxiliar nesse processo de dissociação da molécula e ter uma forma ionizada disponível. E é claro que essa forma disponível pode sofrer inúmeros ataques ou perda, né, do caminho para a disponibilização. E é claro que para produzir esse sulfato, né, assimilável pelas plantas, ainda nós temos esses três componentes. Os resíduos das plantas vão produzir material orgânico sulfurado, os resíduos que envolvem biossólidos, fezes, os corpos de animais mortos, vão liberar esse enxofre, assim, né, como a gente vê para os outros nutrientes, e também existe uma deposição atmosférica desse enxofre para formar esse sulfato assimilável pelas plantas. E assim seria representado o que a gente chama do ciclo, né, do enxofre, né, que também é muito pouco falado, né, dentro das disciplinas. Não sei se vão falar sobre isso lá mais à frente nas disciplinas de solo, mas pelo menos eu fechei aqui os nutrientes, né, que nós encontramos e o ciclo desses nutrientes nesse solo, a relação disso com o solo, que foi a minha tentativa de tentar explicar para vocês. Aqui, então, as formas que nós temos do sulfeto, né, que sofre reações de oxidação para formar o enxofre elementar. O enxofre elementar, né, das rochas, ele pode reduzir para formar o sulfeto. Esse sulfeto pode mineralizar e formar o enxofre orgânico, né? Lembrando que esse orgânico não é absorvido pelas plantas. E esse sulfeto, ele pode ou oxidar para formar o sulfato, aí sim eu coloco em um asterisco, né? Já falei para vocês, o SO4-2 é a forma assimilável pelas plantas, ou esse sulfato pode formar o sulfeto, né? Lembrando desse sulfeto, que é o que é lançado, né? Não é desnitrificação. Vamos tentar criar um termo, né? Eu não achei um termo, mas quando você volatiliza o enxofre, o SO4 e joga para o ar, poderia ser chamado de o quê? Desenxofrização.
né? Então, é algo mais ou menos nesse sentido. Deixa eu ver, eu vi um termo aqui interessante. Sulfidração, talvez, né? Porque tem o prefixo suf, né? Sulfeto, sulfido, talvez se refira ao enxofre, né? Que é essa etapa, né? A redução do SO4 é jogar esse sulfeto para a atmosfera. Então, o sulfeto da atmosfera pode mineralizar, produzir um enxofre orgânico. Esse enxofre orgânico pode ser oriundo do material orgânico, resíduo orgânico de fezes de animais, corpos, né, de plantas. Ele pode mineralizar para produzir o SO4 por micro-organismo, ou ele pode ficar imobilizado. Ó, lembra lá, ó, relação de carbono, enxofre, ó, menor que 200 para 1, né, maior que 200 para 1, vai fazer com que haja essa imobilização no enxofre orgânico e não disponibilidade dessa molécula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, assim, é só uma questão de terem muitas etapas técnicas, mas não é difícil essas etapas que a gente encontra, né? É só uma questão de vias para onde esses nutrientes circulam, né? Pelo solo e entre o solo, né? Aqui eu peguei de uma. Se quem quiser ler mais sobre isso, eu coloquei aqui o QR Code, depois vocês podem colocar no celular e vão encontrar uma. É uma tese de doutorado da onde eu peguei, doutorado, mestrado, um documento, né, que foi feito. Mas essa ilustração é do Tortora, né, Tortora 2005 é um livro de microbiologia, em que fala sobre essa questão do ciclo do enxofre. Como eu tinha falado, né, agora há pouco, a história das fábricas, né, a queima de combustíveis fósseis, assim como a gente tem a importância da história do carbono ser liberado para a atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, também existe a questão do enxofre. Então, as chuvas ácidas, elas são decorrentes da ação dessas indústrias. Então, a Revolução Industrial tem um papel, né, relacionado com a emissão desse CO2 que é jogado para a atmosfera. E aí, o H2SO3, né, ele é lançado, né, a chuva ácida é o lançamento desse enxofre, aonde as nuvens apresentam essas moléculas presentes, né, e aí vocês têm aqui grupos, né, como o SO4-2, que seria a forma assimilável pelas plantas, eles podem ser reduzidos para o desulfovíbrio, né, que é o gênero. Aqui nessa tabela está falando sobre os grupos bacterianos e o que eles fazem, né, para transformar, né, essa forma assimilável pelas plantas. Nós temos os desulfovíbrios, bactérias, que vão transformar, né, nos sulfetos, né, e esses sulfetos, eles podem ser lançados para a atmosfera numa forma de enxofre alimentar por dois gêneros aqui que já foram registrados em literatura, como o caso da Begiatoa e Thiobacillus, que são responsáveis por essa transformação, por o que a gente chamou de dessulfidração, né, a desnitrificação que tem, que seria retirada do enxofre do solo e jogado para uma forma elementar desse enxofre. E esse enxofre elementar que a gente comentou aqui, né, acho que foi aqui, né, aqui eu não falei sobre o micro-organismo, né, atmosférico. Então, o enxofre elementar que está aqui, nesse ar, ele pode ser depositado nesse solo através do Thiobacillus. Lembra lá no ciclo do nitrogênio que o pontapé inicial do ciclo do nitrogênio são os FBNs que fixam esse nitrogênio da atmosfera para as raízes das plantas, os FBNs. Aqui, para o enxofre, é o Begiatoa e Thiobacillus são responsáveis por essa oxidação e a formação desse enxofre elementar para ser utilizado no solo. Então, aqui, assimilado pelas plantas, então, os grupos sulfidril, né, e proteínas, e com a decomposição, né, pelos micróbios, né, dissimilatórios aqui, eles podem formar os sulfetos, né, aqui, ou esse sulfeto, né, olha que interessante, ele vai tanto para a parte atmosférica, quanto esse enxofre elementar, ele pode sofrer ação, né, de bactérias púrpuras ou
verde fototróficas para formar o enxofre elementar, e depois esse enxofre elementar sofrer a ação da atividade de bactérias púrpuras e verdes também, fototróficas, para a formação dos sulfatos, né? Então, são as condições aqui que a gente tem sobre os sedimentos do solo para a formação dessas formas de enxofre para serem absorvidos pelas plantas. Né? Essa forma assimilável, absorvida pelas plantas. Aqui, então, da mesma forma que eu falei para vocês lá, agora na aula anterior sobre fósforo, né? Os meios de cultura para fósforo, aqui tem uma tabelinha, existiam 6, né, dessa publicação, se vocês quiserem, tem 6 tipos de meios diferentes. Então, eu coloco esses ingredientes no meio de cultura, ó, aqui são os autores, em que eu posso quantificar também, detectar bactérias oxidadoras de enxofre, né, e nunca, eu estou colocando aqui para vocês, mas também estou dando uma perspectiva minha, quase as pessoas, você não vê quase na literatura também, de você microbiolizar, achar uma bactéria, achar um fungo que seja importante solubilizador do enxofre também, né? Então, a gente falou lá no início, né, sobre nutrientes, e já imaginou se a gente conseguisse toda essa tarefa de disponibilização de nutriente, de atividade ser feita, reduzir essa carga de compostos químicos que a gente põe no solo e aumentar a quantidade, né, aumentar a eficácia, não é a quantidade, mas a eficácia, ou criar condições para que essas populações microbianas façam a tarefa de tornar os nutrientes presentes no solo disponíveis e que eles não fiquem imobilizados. Então, meio que às vezes a gente fica pensando muito nos padrões, né? Colocar adubo no solo, e aí eu espero que a planta germine, mas nem sempre essa relação biológica é tão completa. E se a gente tem esses conhecimentos técnicos, e se a gente consegue pensar um pouco fora da casinha, então eu faço um convite para uma perspectiva de, aqui como esses meios, né, tem meios para detecção de micro-organismos, para oxidadores, né, de enxofre, como eu falei para o caso do fósforo, como a gente ouve muito falar sobre o caso do nitrogênio, por que a gente não possa pensar em selecionar essas populações também e utilizar essas populações? Lá na aula de biorremediação, eu falei sobre populações para purificar ambientes degradados, né, solos degradados, micro-organismos que possam auxiliar nos efeitos antrópicos do homem. Então, por que eu não posso incluir dentro desse sistema? Então, porque não inclui, né, eu já dou essa resposta para vocês, não incluem bactérias solubilizadoras de enxofre, de fósforo, que talvez ninguém ainda conseguiu comprovar uma população ou a tamanha eficácia que é da adição dentro né, da criação de um elemento a mais no setor produtivo, de forma que isso tenha um efeito em sacas, né? Porque tudo é feito em dinheiro, né? Tudo é feito tudo tem uma contabilidade, né? Redução de custos. Ou então, comprovar que esses micro-organismos têm efeitos sobre doenças, sobre pragas, sobre desequilíbrios ecológicos, né? As questões fitossanitárias são desequilíbrios ecológicos. E será se essas populações não tornam essa planta mais forte? Então, o grande problema dentro desse sistema solo-planta, né, raiz dessa planta, é você conseguir comprovar e talvez a geração de vocês consiga, de repente, modular para fazer com que já mudar todo um sistema a ponto de você colocar junto dessa semente todos esses micro-organismos com esses vários benefícios que eu estou colocando aqui para vocês, como o caso do enxofre. Então, esse aqui são receita de meio de cultura para detecção desses micro-organismos que fazem a disponibilização desse enxofre solúvel, né, para as plantas. E aqui, alguns exemplos, né, se você quiser detectar, então, da mesma forma que tem os meios que vocês viram anteriormente, também peguei desse mesmo artigo algumas regiões genômicas para detecção de alguns micro-organismos
para essas bactérias oxidadoras de enxofre, para detecção desses micro-organismos no solo. Então, você pode quantificar isso, verificar se o solo tem, que é a análise de PCR que a gente tem, as várias categorias, e da mesma forma você também tem primers para detecção de solubilizadores de fosfato e assim por diante. Aqui são as transformações, né, que nós temos, que eu já falei para vocês, algumas reações que ocorrem tanto a nível do periplasma, né, aqui tanto no nível do citoplasma, e as transformações das moléculas é um mecanismo de oxidação de diferentes formas. É claro que quando oxida, você tem essa questão de liberação de energia outros tipos de aceptores de elétrons, onde compostos, né, à base de enxofre, eles participam de várias reações químicas, aqui representadas por cores diferentes, para originarem, né, os aceptores de elétrons aqui que auxiliam nas quebras de moléculas químicas, né, a enzima responsável aqui por essa redução do H2S para o SO3, depois do SO3 para PS, e depois SO4 forma a enzima sulfato adenil transferase responsável por essa formação, né, pela geração dessa forma assimilável do enxofre para as plantas. Então, vocês têm fases, e aí se repete a mesma ideia, a mesma aula que eu falei para vocês sobre essas reações de quebra da molécula, liberação de energia e receptores que capturam essa energia e a transformação dessa molécula num outro tipo de produto, né? Então, reagentes e aqui produtos. Reagente, produto, né? APS, reagente, e aqui o produto, né? Então, aqui os diferentes tipos de oxidação do enxofre, tá? Então, aqui essas reações ocorrem no periplasma, essas reações aqui, elas ocorrem no citoplasma. Então, aqui é basicamente a mesma coisa que a gente viu anteriormente, o enxofre, e que basicamente também vocês vão ver que ocorre para os outros nutrientes. O enxofre, a forma similar, pode disponibilizar, pode ser absorvido a partícula de argilas, pode ser absorvido pelas plantas, pode ser fixo, né, absorvido, né, assimilado pelas plantas. Aqui, com D, né, absorvido em minerais do solo. Fertilizantes podem fornecer esses nutrientes e os minerais também do solo podem fornecer para a solução. O que está no ar, né, o dióxido de enxofre, né, as nuvens, vocês têm micro-organismos que podem tirar ele do ar e colocar, ou a chuva ácida também pode liberar o ácido, né, o composto à base de enxofre. Os resíduos vegetais, animais e agroquímicos, eles têm compostos orgânicos que podem originar o sulfato, ou eles podem também absorver essa forma disponível do enxofre nos compostos orgânicos. E aqui a questão da formação de gás, né, da H2S, ou a forma alimentar desse enxofre. Ele pode volatilizar por ação microbiana, ou ele pode ficar no formato elementar, que eu já falei para vocês. Agroquímicos têm a forma elementar, ou micro-organismos que vão, aqui nessas duas etapas, transformar esses sulfetos, né, nessas outras formas que vocês vão encontrar na natureza. Então, essas são as transformações do sulfato para sulfeto, né, que ocorrem no ambiente anaeróbico, e do sulfeto para o sulfato em aerobiose, né, em condições com a presença de oxigênio, tá? E aqui a relação de carbono, por fim, né, essa tabela a gente é a terceira vez, eu falei lá sobre nitrogênio, mostrei essa tabela, fósforo e potássio, quando você tem uma relação, né, uma relação maior de que 400, né, de carbono, em relação, tem mais carbono que enxofre, então vai ocorrer uma maior imobilização, ou seja, a disponibilidade do enxofre vai ser reduzida. Então, eu preciso que a relação de carbono seja menor, tenha menos carbono que enxofre. E aí você vai ter maior, a imobilização é menor que a mineralização. E aí o nutriente, o enxofre, vai estar disponível
e aí no substrato vai estar rico a questão da relação de enxofre, que nós vamos encontrar aqui nessas relações de carbono com o enxofre, tá? E é claro, enzimas que são importantes nesse processo de disponibilização, a serina sulfidrilase, né, sintetizada por alguns desses micro-organismos que eu já citei, a cisteína sulfidrilase, né, sulfidrilase, é responsável por essa atividade. E para a gente, quase finalizando, tá, pessoal? Então, a gente sabe que a liberação desses componentes que são imobilizados nos restos orgânicos do solo e na própria matéria orgânica nativa, isso é o processo de mineralização, e nessa mineralização, ela, na solução do solo, outra vez, ela pode ficar imobilizada pela biomassa microbiana e substâncias químicas complexas como o humus, também o enxofre pode ficar preso. Então, é uma repetição do que a gente viu para outros nutrientes. A produção e excreção de substâncias quelantes ou complexantes que podem apresentar no solo, no material orgânico, eles atuam nessa solubilidade de vários elementos no sistema solo-planta e explicando essa imobilização, né? E as reações de óxido-redução, reações enzimáticas de óxido-redução vão controlar essa solubilidade em vários elementos, em vários compostos ou elementos químicos, né, disponibilizando isso com o tempo. E as transformações indiretas, né, provocadas por essas modificações no pH do solo ou da risosfera, elas, né, vão ter efeitos, né, vão ser a chave para a gente compreender da questão da disponibilização desses nutrientes ou não disponibilização, imobilização no solo. Então, essas reações de quebra das moléculas, de transformação das várias vias do enxofre que nós temos, e de vários nutrientes, né, essa é a nossa última aula para falar sobre essa temática, esses componentes existem em condições de baixa aeração, né, que é uma outra conclusão. E aqui, para a gente finalizar isso, né, a produção desses ácidos orgânicos e inorgânicos, com essa ação existe uma ação solubilizadora por ação microbiana, de compostos inorgânicos que vão desencadear transformações bioquímicas específicas, como a desnitrificação, né, a redução do sulfato, que resultam na perda desses nutrientes na forma gasosa, como a gente, né, tinha apontado anteriormente. Né? Então, aqui coloquei aqui desnitrificação do enxofre, né? Na verdade, aqui é liberação da forma gasosa do enxofre para a atmosfera. E que a produção de compostos tóxicos, eles poluem o ambiente, como a gente viu agora há pouco, né? A questão da queima de combustíveis também, não só o carbono, né? Os combustíveis, a queima de combustíveis fósseis, né? Não é só a emissão de carbono, mas enxofre também joga para o ambiente e isso desencadeia ameaças à saúde pública e também que vão reduzir o crescimento das plantas. Eu vou ver se eu trago na semana que vem umas fotografias e falar um pouquinho mais sobre essa chuva ácida. Ou melhor, eu vou colocar lá um trecho lá sobre parte complementar, né, da disciplina sobre chuva ácida, para vocês saberem um pouquinho mais. E a fixação biológica do nitrogênio atmosférico, também isso tem relação com o enxofre, e a formação de micorrizas e outras associações benéficas nas raízes. Bom, né, não só micorrizas, mas nós temos aqui nessa disciplina, falei de várias categorias, e eu vou fechar com a categoria mais famosa que nós temos de fixação de nitrogênio e fósforo, dos FBNs, bactérias diazotróficas, e das micorrizas com relação ao enxofre. Né? Às vezes os alunos, eu percebo que eles só conseguem pensar somente sobre esses dois grupos de benefícios nutricionais para as plantas, mas, como vocês viram, vocês têm efeitos de micro-organismos sobre enxofre, e que são pouco aplicados, né, na agricultura e que a gente pode envolver, melhorar o conhecimento a respeito disso, e com relação aos solubilizadores de fosfato, que talvez o grande ponto da aula de hoje, que eu gostaria que vocês refletissem
sobre o uso aplicação, né, desses organismos dentro dos sistemas produtivos.